E aí pessoal, vamos aqui para mais uma aula, professor Gênesis, trazendo o conteúdo concentrações das soluções para vocês. Nessa aula nós vamos estudar sobre a concentração comum, concentração molar, densidade e o título, bora lá? Bom, lembrando, concentração é para expressar com relativa exatidão quanto de soluto há em relação ao total de solvente ou da solução, ok? Então isso vai ser a expressão de concentração. Se a gente vai expressar quantidades que vão vir através de massa, volume, número de átomos, mols, tudo isso vai ser possível de expressar uma quantidade em relação a outra, seja do solvente ou seja da solução. Então a gente vai ver os seguintes elementos, lembrando para identificar. Quando a gente vê a letra com o valorzinho índice 1, quer dizer que ela está se tratando de soluto. Então M1 é soluto, V1 volume do soluto, N1 número de mols do soluto, tá certo? Quando a gente vê o índice 2, então você fala de solvente. M2 massa do solvente, V2 volume do solvente, N2 número de mols do solvente. Se não tiver índice, é porque estamos falando da solução inteira, de toda a solução. M massa da solução, V volume da solução, N número de mols da solução, ok? E também nós temos para lembrar o seguinte: sempre a solução vai ser formada por soluto e solvente. Então, se eu quero saber a massa da solução, é a massa do soluto com a massa do solvente. Volume da solução, volume do soluto com volume do solvente. E assim vai, ok? Vamos lá. Concentração, então, das soluções. Vamos começar com concentração comum. A concentração comum expressa pela letra C, ela é uma equação onde nós podemos calcular dividindo a massa do soluto, olha aí o M1, pelo volume da solução, ok? E a unidade mais trabalhada é gramas por litro, mas pode ser também utilizada, a gente vê, na verdade no comércio, a gente vai ver miligramas por mililitro, né? No nosso estudo aqui em química a gente vai ver mais comum gramas por litro, mas vocês no comércio vão ver, nas nossas vidas normais, certo? Nós vamos ver em miligrama por mililitro, ok? Mas não importa, os dois valores, gente, as duas unidades vão ter os mesmos valores, não vai ter diferença, ok? Então aqui nós temos aqui um exemplo de uma caixa de um medicamento, né? E aí nós temos aqui, ó, isetionato de hexamidina, 1 miligrama por ml. Então isso é valor de concentração, tá certo? 1 miligrama por ml é a mesma coisa de 1 grama por litro. Eles são a mesma coisa, tá? Cloridrato de tetracaína, 0,5 miligramas por ml. Então nós temos aí, ó, esses dois valores são valores de concentração. E quer dizer o quê? A concentração desse soluto nessa solução, ok? Aqui é uma solução de 30 ml, aí está o volume dessa solução aí. Então nós temos o volume da solução e a concentração dos solutos, no caso são os agentes, né, que são os principais para que o medicamento venha a fazer efeito, ok? Temos também a concentração em quantidade de matéria, chamada de concentração molar ou molaridade, representada pela essa letra M aí. Ela é calculada dividindo o número de mols do soluto pelo volume da solução. Ou eu posso, já que eu não tenho o número de mol, lembrando que o número de mols é a massa dividido pela massa molar, ok? Então se eu colocar tudo numa equação junto, nós vamos ter a concentração molar vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. E aí nós vamos ter a unidade de mol por litro. Então concentração comum é grama por litro, concentração em quantidade de matéria é mol por litro, ok? Então ambas vão expressar os valores de soluto em relação à solução inteira, ok? No nosso medicamento aqui, nós temos 1 miligrama por 1 ml, quer dizer que a cada ml desse medicamento existe 1 miligrama do isetionato de hexamidina. Já o cloridrato de tetracaína
a cada 1 ml da solução existe 0,5 miligramas desse medicamento, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro o nosso entendimento. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 30 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, qual a concentração comum dessa solução em gramas por litro? Então a concentração aqui tem que ser expressa em gramas por litro, quer dizer que a massa tem que ser em gramas e o volume tem que ser em litros. Então nós já vemos aí que a massa do soluto já está em grama, é 30 gramas. Porém, o volume da solução está em mililitros, 300 ml. Vamos precisar transformar os ml para litros, ok? Então vamos lá, aplicando a fórmula, concentração comum é massa do soluto sobre o volume. Nós temos então 30 gramas dividido por 300 ml. Então, como a gente tem que calcular em litros e não em mililitros, a gente faz a transformação, 0,3 litros. Aí sim, é só dividir agora 30 por 0,3 e a gente vai ter então 0,1 grama por litro. É o valor então da concentração desse soluto aí nesta solução, tá ok? Outro exemplo aqui, nós temos, considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma versão diet e outra versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então nós temos aí as amostras, né? A lata do refrigerante comum tem 331,2 gramas, a lata do refrigerante diet 316,2 gramas. Por esses dados, determine a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum. Então vamos calcular então a concentração de açúcar no refrigerante comum, tá? Em gramas por litro. Então vamos pegar a massa de açúcar e dividir pelo volume do refrigerante, ok? Então vamos lá, concentração massa do soluto pelo volume da solução, lembrando que o soluto é o açúcar. Então, para saber a massa de açúcar, a gente vai fazer a diferença entre a lata de refrigerante comum, ou seja, com açúcar, menos o valor da massa do refrigerante diet, que não tem açúcar, porque aí assim, dessa maneira a gente consegue identificar qual é a massa de açúcar no refrigerante. Então, fazendo isso aí, a gente vai achar 15 gramas, né? A latinha tem um volume de 300 ml, transformando então para litro fica 0,3. Então a gente vai ter 15 dividido por 0,3, que é a massa do açúcar, ok? Então nós vamos ter 50 gramas por litro. Então a cada litro de refrigerante, desse refrigerante aí, seria ingerido 50 gramas de açúcar, ok? Então é dessa maneira que a gente usa o cálculo de concentração comum, galera. Agora vamos para um exemplo do cálculo de concentração molar ou molaridade. Então aqui nós temos, foi preparada uma solução de 1000 ml com 148 gramas de carbonato de lítio, que é Li2CO3. A molaridade, ou seja, mol por litro dessa solução é, então dados deu a massa de cada elemento participante do soluto. O lítio 7 gramas por mol, o carbono 12 gramas por mol, e o oxigênio 16 gramas por mol. Então o que é que eu tenho que fazer com isso aí? Eu tenho que achar a massa molar do soluto, né? Porque para calcular a molaridade eu preciso da massa molar. Então tá aqui a nossa fórmula, a molaridade é igual a massa do soluto sobre sua massa molar vezes o volume. Então a massa molar, se a gente for fazer a somatória da massa dos átomos aí, nós vamos achar 74 gramas por mol. Certo? Lembrando, o lítio são 2, então vai ser 2 vezes 7, que dá 14. Carbono só tem 1, então é 12. E oxigênio nós temos 3 vezes 16, 48. Então soma tudo isso, acharemos 74 gramas por mol. E aí é só substituir os valores então. 148 gramas do carbonato, que é a massa do soluto, 74, que é a sua massa molar, e o volume de 1000 ml, que no caso, como a gente vai transformar em litros, porque é mol por litro, fica igual a 1. Então 148 dividido por
74, e aí nós vamos achar então o valor de 2 mols por litro de concentração para esta solução, ok? Nós temos agora a densidade, que é a relação entre a massa da solução e o volume da própria solução, né? Densidade é massa sobre volume. Lembrando, detalhe aqui importante, na concentração comum é massa do soluto pelo volume da solução. Na densidade é massa da solução pelo volume da solução. E outro detalhe importante, a unidade é trabalhada aqui em gramas da massa e o volume pode ser ml ou centímetro cúbico, tá? ml ou centímetro cúbico. Então, lembrando o exemplo da água, né? Água pura, nós temos a densidade dela de aproximadamente 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico, né? Esse é o valor de densidade. Então vamos ver um exemplo aqui sobre densidade. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 30 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, qual a densidade dessa solução em gramas por ml? Então aqui a fórmula de densidade é massa sobre volume, a massa da solução, gente. Lembre, solução é formada por soluto e solvente. Então nós temos que somar 30 gramas, que é a massa do sal, mais 300 gramas, que é a massa da água, que é o solvente. Então nós vamos ter 330 gramas a massa da solução, dividido por 300 ml, que é o volume da solução. Então nós vamos ter aí 1,1 grama por ml, ok? Sempre lembrar desse detalhe aí, que a massa da solução é a massa do soluto com a massa do solvente. Título em massa ou em volume, né? Geralmente título em massa ou em volume, ele é a relação matemática entre a massa do soluto pela massa da solução. Se for o volume, título em volume, nós temos o volume do soluto dividido pelo volume da solução, ok? Geralmente o título vem demonstrado na forma percentual. Então o título percentual é só fazer o quê? Transformar esse valor de divisão em porcentagem. No caso, o que a gente faz é só multiplicar esse valor dessa divisão por 100, e aí nós temos então esse valor em porcentagem, temos o valor do título, tá? Pode ser em massa ou em volume, tanto faz, um dos dois. Vamos ver aqui dois exemplos bastante comuns que nós temos no nosso dia a dia, né? Nós temos o álcool etílico, agora que nesse período de pandemia se usou bastante dele, né? Hidratado 70% ou 70 graus de NPM. Então tá aqui a informação. O que isso quer dizer? Nós temos 70% de álcool e os outros 30% dessa solução é água. Então isso é o álcool 70. 70% dele é álcool, 30% dele vai ser água. Nós temos também um soro fisiológico, né? A solução fisiológica, melhor dizendo, que nós temos aí o que é chamado de soro, né? De cloreto de sódio. Então nós temos ele aí, ó, 0,9%. Isso aí é o valor de sua massa, né? A relação de sua massa, ele tem 9% de sódio e os outros, o restante 99,1% é de água, ok? Já que a solução é aquosa, ok? Solução aquosa é porque contém água. Então aí temos dois exemplos onde nós vemos o título sendo demonstrado para representar uma solução e nos informar sobre suas quantidades. Vamos ver um exemplo aqui. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então vamos lá. O título é igual a massa do soluto sobre a massa do solvente, sobre a massa da solução, perdão. Então por que nós temos aí massa? Porque foram dados valores de massa, tanto do soluto, que é a glicose, quanto da solução, tá ok? E aí a gente está multiplicando por 100, por quê? Porque já foi dado para a gente também o valor do título em 5%. Então esse valor já está sendo utilizado na multiplicação por 100. Então essa é a fórmula aí. É só substituir então o valor de T, que é o título, foi 5% do soro, né? A massa do soluto é a massa da glicose que a gente pretende descobrir para saber quanto é necessário para formar uma solução de 1 kg, e a massa da solução é 1 kg, que é o valor pretendido. Beleza. Lembrando, transformando então 1 kg
em gramas, que fica 1000, e aí a gente vai ter, e agora é só, 5 é igual a massa do soluto, a massa da glicose, né, dividido por 1000 vezes 100. Podemos aí cancelar os dois zeros, né, de cima com os dois zeros de baixo, sobrando 10. Então a gente vai ter isso aqui, ó, 5 é igual a M1 sobre 10, multiplicando, né, esse 5 vezes 10 e M1 vezes 1, a gente vai ter M1 é igual a 50 gramas. Então, para preparar esse soro glicosado de título 5%, 1 kg desse soro, eu preciso de 50 gramas de glicose. Então, é 50 gramas de glicose, 950 gramas de água. E para finalizar, gente, vamos para a relação entre as concentrações. Eu posso, por meio de um valor de concentração, encontrar outro valor de concentração, ok? Então, concentração molar e concentração comum. Essa é a minha relação matemática que eu posso ter. Lembrando que quando eu tenho concentração molar, ela é a mesma coisa de número de mols dividido pelo volume. E lembrando que número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, ó, como concentração molar é M1, que é a massa do soluto, sobre massa molar vezes volume, se eu passo M1 para minha esquerda e a concentração molar eu passo multiplicando, eu vou ter que a massa do soluto é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. E na concentração comum, eu sei que a massa do soluto dividido pelo volume dá o meu valor de concentração em gramas por litro. Então, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz em cima, para isolar o valor da massa, eu vou ter que massa do soluto é concentração vezes volume. Então, perceba, eu tenho duas equações onde eu posso saber o valor da massa do soluto. Numa, ela é massa molar vezes molaridade vezes volume, e na outra, ela é apenas concentração comum vezes volume. Então, igualando essas duas equações, eu vou chegar nisso aqui, ó. Concentração comum vezes o volume é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume, tá ok? Cortando aí o valor de volume, porque tem de um lado e tem de outro, eu chego na minha equação simplificada assim: concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar. Então, para quem vai servir isso para mim? Se por acaso eu tenho uma substância, uma solução, e eu tenho o valor de concentração comum dela e quero saber a sua concentração molar, eu vou usar essa fórmula aí. Ou se for o contrário, eu tenho a concentração molar e quero encontrar a concentração comum, eu vou usar essa fórmula aí, tá? Então, eu vou usar essa relação matemática toda vez que eu, de uma tipo de concentração, preciso encontrar o outro tipo da concentração. Então, no exemplo sobre a transformação de formas de concentração, nós temos o seguinte: no refrigerante tipo cola, a análise química determinou uma concentração de ácido fosfórico igual a 0,245 gramas por litro. A concentração de ácido fosfórico em mol por litro nesse refrigerante é igual a, então, dado massa molar do ácido fosfórico igual a 98 gramas por mol. Então percebam, aqui foi nos dado um valor de concentração em gramas por litro, que é o valor de 0,245, e foi pedido que a gente encontre então a concentração em mol por litro. Então basta a gente usar aquela relação que eu falei agora há pouco, ok? Qual é a relação? Concentração é igual a massa molar, concentração é igual a molaridade vezes a massa molar, ok? Então o valor de concentração comum a gente já tem ali 0,245. A concentração molar vamos encontrar e a massa molar nos foi dada também na questão, 98 gramas por mol. Então basta substituir os valores, nós teremos isso aqui. Então agora é só a gente chegar e colocar concentração molar para a esquerda e 0,245 vai passar dividindo então por 98, ficando desse jeito aqui. Então ficamos com 0,245 dividido por 98. Então vamos calcular esse valor, a gente encontra 0,025 mols por litro e então encontramos o valor da concentração molar. É bem simples, só precisa de três grandezas que a gente vai e encontra o valor
necessitar do valor que desejamos encontrar de concentração, ok? Então é isso aí, galera, por hoje é só e até a próxima, valeu!